Saudações, internautas, sejam bem-vindos ao nosso tutorial de Java JPA. É a 10ª parte do nosso tutorial. Hoje vamos falar de busca por exemplo. Busca por exemplo é uma funcionalidade do Spring Data, tá? Não está relacionada direto ao JPA, mas é uma funcionalidade do Spring Data muito utilizada. E aqui está a agenda de hoje. Vou começar com uma introdução, em seguida demonstrar como organizar o nosso projeto no Git. Depois vamos implementar uma busca usando a busca por exemplo. Vamos buscar pessoas por e-mail. Em seguida, a outra busca um pouco mais elaborada, onde vamos buscar pessoas pelo domínio do e-mail. Aqui neste caso, o domínio do e-mail é o que vem depois do arroba. Então, se tem algum e-mail, por exemplo, test@gmail.com, que tiver depois no arroba gmail.com, aquele lá é o domínio. Então, tem Gmail, Hotmail, Outlook, etc. Então vamos começar aqui na introdução. Vamos olhar a documentação oficial do Spring Data. Aqui na documentação do Spring Data, eles definem o Query by Example como sendo uma técnica que permite criar queries dinâmicas. Ou seja, nós não criamos, não escrevemos SQL em nenhum momento. Ao contrário, nós vamos gerar um objeto chamado example, e a partir daquele example, o framework vai gerar o SQL para a gente. E o example tem essa carona aqui, ó. A gente primeiro cria uma entidade de referência e pede e usa o Query by Example API para gerar um exemplo a partir daquela entidade. Ou seja, uma analogia que eu uso seria como se fôssemos comprar um parafuso numa loja de ferragens. Tem vários parafusos lá. Normalmente a gente traz um parafuso de casa, né? Eu estou montando um móvel, ou seja lá o que for, traz aquele parafuso de referência e chega lá na loja de ferragens e aí você vai procurar na loja de ferragens. Eu quero um parafuso com essas especificações, com essa altura, com esse diâmetro, que seja para perfurar madeira ou concreto, ou seja lá o que for. Então você vai usar aquilo lá como é o exemplo que você quer. Você quer achar algo parecido com aquele exemplo, né? E se a gente descer mais um pouquinho, tem outras opções que a gente pode adicionar ao exemplo, o que eles chamam de matchers. Então o matchers permite adicionar opções para sua busca. Então, por exemplo, aqui eles estão falando assim, o primeiro nome tem que ser Dave, mas terminar como Dave, por exemplo, nesse caso aqui. Então, usa o matches para adicionar propriedades para sua busca. Bom, é só isso que eu tinha para a introdução. Voltando aqui para a agenda. Esta etapa está concluída. Vamos para a próxima. Git Checkout Part 9. Aqui no nosso projeto, se você acabou de dar o clone do projeto agora, você vai estar na branch chamada main. Não é essa branch que a gente quer. A gente quer continuar do fim do vídeo anterior. O vídeo anterior foi o vídeo 09. Se olhar as branches que eu tenho agora, então eu quero continuar dessa branch chamada parte 09. Então eu vou dar o git checkout da parte 09. Tá aí, agora a gente pode continuar deste ponto. Voltando aqui para a agenda, esta etapa está concluída. Vamos para a próxima, criar uma busca por e-mail. Seguindo os moldes dos vídeos anteriores, aqui na pasta de testes, na subpasta tutorial, vamos criar uma classe de testes para a nossa implementação. Tá aí, a classe chamada tutorial 10 test. Vamos querer usufruir das capacidades do Spring Boot, então vamos anotar esta classe com @springboot_test. Agora vamos criar um teste chamado buscar pessoa por e-mail. Aqui neste teste nós vamos querer criar uma entidade de pessoa, salvar aquela pessoa no repositório e depois utilizar o Query by Example API para buscar aquela pessoa por e-mail. Então vamos começar por criar a entidade pessoa. Agora precisamos salvar a pessoa. Para salvar a pessoa, vamos precisar do pessoa repository.
E vamos ter que usar a injeção de dependência do Spring Boot com a notação outwired. Agora podemos salvar esta pessoa. Agora chegou a hora de fazermos a busca. Primeiro precisamos de uma entidade que vamos utilizar como referência. Vou chamar essa entidade de referência. Essa entidade nós estamos atribuindo o e-mail com o e-mail que queremos buscar. Então eu quero buscar pessoas que tenham este e-mail. Então o único atributo que eu vou atribuir vai ser o e-mail. Agora podemos criar um exemplo. Vamos criar um exemplo a partir desta referência. Está aqui, este é o exemplo que queremos utilizar na nossa busca. Contudo, temos que fazer uma alteração no Pessoa Repository. Vamos dar uma olhada aqui nessa interface. O Pessoa Repository, ele estende o CRUD Repository. O CRUD Repository não dá suporte ao exemplo, tá? Não suporta o Query by Example API. Então vamos ter que utilizar outra interface. Eu vou utilizar a interface JPA Repository, porque ela já tem todos os métodos da CRUD Repository e também suporta os métodos da Query by Example. Bom, o legal é que nós não precisamos fazer nenhuma alteração aqui no corpo dessa interface. Já fica do mesmo jeito, a gente só ganha as funcionalidades extras do Query by Example. Ou a gente pode voltar lá para o nosso teste. Agora no nosso teste podemos fazer a busca propriamente dita. No nosso Pessoa Repository agora vamos ter métodos que vieram do JPA Repository. E vamos utilizar o método chamado findOne. A gente pode ver que o método findOne, ele espera um exemplo como argumento e retorna um optional. É exatamente isso que a gente quer. Passar o nosso exemplo, vai retornar um optional porque o findOne retorna apenas um elemento. Então, no nosso sistema aqui, podemos dizer que as pessoas são únicas por e-mail. Então, não vai ter duas pessoas com e-mail duplicado. Nós podemos fazer essa suposição por enquanto. Não preocupa com essa restrição ainda. A gente vai ver lá para frente como fazer essas restrições. Mas vamos passar o exemplo aqui agora. Example. Vamos passar o exemplo. Agora que temos o optional, nós podemos dar o OS throw. E agora é semelhante aos testes anteriores. Vamos apenas fazer uma sessão simples aqui para verificar que essa pessoa é mesmo essa pessoa, né? Então vamos fazer uma assert equals aqui no e-mail. Agora vamos executar os nossos testes. Legal, o nosso teste passou. Podemos observar o SQL que foi gerado, um select da tabela pessoa com o e-mail que passamos como argumento. E tem esta condição adicional que vai restringir os resultados. Vai pegar apenas o resultado. Se a tabela tiver vários resultados, vários records, vai pegar apenas a primeira linha. Bom, voltando aqui para o teste, era isso que eu tinha para buscar a pessoa por e-mail, missão cumprida. Vamos voltar lá para a agenda. Esta etapa está concluída. Vamos para a próxima. Agora vamos buscar a pessoa pelo domínio do e-mail. De volta aqui na nossa classe de testes, vamos criar um novo teste chamado buscar por domínio do e-mail. Agora vamos criar uma nova pessoa e salvar aquela pessoa no repositório. Agora vamos criar uma entidade de referência que vamos utilizar para criar o nosso Query by Example. Agora vem a parte mais interessante do vídeo de hoje. Quero fazer uma busca por e-mail, mas não pelo e-mail propriamente dito, apenas pelo domínio do e-mail. O domínio do e-mail é @test.com, então apenas a parte final, o fragmento final do e-mail. Bom, vou começar com a nossa referência atribuindo o e-mail, né, o valor e-mail, pelo valor que eu quero buscar. Então fica referência set email, eu quero buscar apenas terminando com @test.com.
Mas se eu criar o exemplo a partir dessa referência, não vai retornar nenhum resultado, porque eu não disse que eu quero apenas o fim do e-mail, né? Para fazer esse tipo de atribuição, eu tenho que usar um matcher. E a gente constrói o matcher com example matcher. Então temos essa construção aqui, example matcher, matching, with matcher. Aqui eu posso falar qual é a propriedade, né, que nós queremos utilizar nesse matcher. Então vou dizer assim, dentro da pessoa, dentro da entidade pessoa, tem uma propriedade chamada e-mail. Então é essa propriedade que eu quero, vamos dizer assim, expandir. Agora eu vou utilizar um método chamado ends_with. Tá aqui. Então, eu estou dizendo assim, no nosso exemplo, eu vou utilizar um matcher que na propriedade e-mail tem que terminar com o valor que está lá no atributo e-mail da referência, né? Então, que termina com @test.com. Tranquilo, é só isso que tinha que fazer. Legal, só organizei aqui o matcher para ficar mais bonito. Agora podemos criar um exemplo com esse matcher. Então, um exemplo que vai utilizar a referência e esse matcher que vai adicionar outras propriedades para a busca, né? Tranquilo, agora podemos usar o nosso exemplo no Pessoa Repository. O Pessoa Repository vai ter um método chamado findAll, que podemos passar o exemplo que construímos aqui. Tá aí. Agora, semelhante aos testes anteriores, vamos fazer uma sessão, verificar que a nossa busca retornou apenas um resultado e que o resultado contém mesmo a pessoa que a gente quer. Agora vamos executar o teste. Acabei de perceber aqui que faltou notarmos com @test. Agora podemos executar o nosso teste. Tá aí, o nosso teste passou. Vamos dar uma olhada na SQL que foi gerada. Temos aqui um select from table pessoa com a condição e-mail e ele gerou o SQL com um like, ou seja, estava dando um like no final da coluna e-mail, né, para pegar apenas o final. Voltando lá para o nosso teste. Tá aí, missão cumprida. Era isso que eu tinha para hoje. Voltando lá para a agenda. Esta etapa está concluída e era só isso que eu tinha para hoje. Então, vejo vocês no próximo vídeo.